Amém, querido, graça e paz sobre tua vida nessa manhã. Que bom que a gente está junto aqui para celebrar o Senhor. Nossa última mensagem da série Falando de Família. E eu quero te convidar agora a você repetir essa oração comigo. Feche teus olhos e repita essa oração comigo. Pai de amor, eu peço que o Senhor aquiete o meu coração e que tudo silencie na minha alma, de maneira que eu possa ouvir a tua voz, que o teu Espírito faça esta palavra real e verdadeira na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Querido, você sabia que a gente vive numa guerra espiritual, né? Para entender a vida e todas as circunstâncias que a gente passa sobre a ótica da fé. Nós vivemos em duas dimensões. Uma é essa natural do mundo, que tem dia, tem hora, tem compromisso, tem problema, tem lutas, tem dificuldades, né? Mas nós também, como filhos de Deus e cristãos que somos, tendo o Espírito de Deus, nós vivemos também numa dimensão sobrenatural, onde a gente pode enxergar todas as coisas sobre a ótica do Espírito, sobre a ótica da fé, sobre a ótica daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E é nesse andar que eu quero te convidar para subir, certo? Porque se a gente fica cogitando as coisas espirituais com os olhos nas coisas naturais, nós vamos ter um enorme conflito na nossa fé. E daí a gente vai se perguntando assim, mas Deus, tua palavra não diz isso, por que está acontecendo isso? E daí nós estamos andando, como diz o apóstolo Paulo, por vistas e não por fé. E eu quero te convidar e te desafiar a você viver pela fé em todas as áreas da sua vida, mas especialmente nisso que nós estamos falando nesse mês, que é a respeito da nossa família, né? Você foi abençoado nesse mês aí com alguma palavra que você recebeu, algum compartilhar da célula foi importante para a tua vida? Que bom! Então vamos lá, quero te convidar a abrir a Bíblia lá no livro de Neemias, Neemias capítulo 4, nós vamos ler somente o verso 14. Neemias, capítulo 4, o verso 14. Este verso está dentro de um contexto, e eu vou situar o contexto para vocês, depois vocês podem ler o capítulo e entender. Neemias volta com um grupo do povo que havia sido exilado na Babilônia. Eles ficaram 70 anos longe de Jerusalém, e quando esse povo vai retornando para a cidade, eles encontram a cidade completamente destruída, um caos. O livro de Neemias vai contar que Neemias pega um animal, um cavalo, e ele sozinho lá vai percorrendo a cidade e vendo toda a muralha completamente destruída. Daí Neemias se levanta para o povo e diz o seguinte: vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém. Primeira tarefa que nós precisamos fazer para reconstruir então a nossa história e o nosso povo. Vamos reconstruir os muros. Mas no momento em que Neemias começou a falar com as famílias, e aqui tem uma coisa tão interessante, no capítulo 3 a gente vai ver que Neemias, ele delega tarefas, e ele diz assim: olha, tua família constrói o muro que está na frente da sua casa. Um projeto legal, né? Você faz a parte do muro, constrói a parte do muro que está diante da sua casa. Logicamente, todo mundo queria a proteção da sua casa, iria fazer a sua tarefa, e esse foi o desafio que Neemias deu para o povo. Mas, como em todos os projetos na nossa vida, nós nos levantamos animados e decidimos, né, fazer algo que entendemos que Deus está nos pedindo, ou um projeto importante de reconstrução, restauração, e daí se levantam também quem?
Os inimigos, os opositores, aqueles que começam a dizer, não vai dar certo, esse muro não vai parar em pé, você vai fazer teu trabalho, mas os outros não vão fazer o deles. E os inimigos se levantaram aqui no povo de Israel, e eles começaram a intimidar toda a nação nesta tarefa de reconstrução. Nesse contexto, então, vem esta palavra de Neemias. Olha o que diz aqui: examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, abre aspas, atenção para o que Neemias diz então, para o povo, para os nobres, para a liderança, para os oficiais: não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Vou ler de novo a fala de Neemias. Não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Eu quero compartilhar sobre esse texto, porque esse texto está no meu coração desde o começo desta série de mensagens. E para mim é um texto que a gente pode trazer algumas lições muito importantes para a nossa vida. Você percebe que para manter a tua família hoje saudável, uma família unida, trava-se uma batalha? Quem percebe isso? Existem inimigos e opositores ao redor, sejam eles visíveis ou não, oposições, conceitos, aquilo que está do lado de fora da nossa casa, que muitas vezes tenta entrar, como a gente ouviu aí na semana passada, né? A orientação de Deus para o povo: não traga nada de ídolo para dentro da sua casa. Então é uma batalha, conduzir uma família e manter uma família unida é uma batalha e uma luta que a gente trava. E nós, como foi mencionado aqui nas mensagens, nós estamos enfrentando dias, e sempre foi assim, onde existe uma resistência enorme contra a verdade de Deus. Porque enquanto Deus fala, eu criei a família, esse projeto é meu e eu quero abençoá-la, muitas outras vozes estão dizendo que família não tem nada a ver, família não existe mais, a família é aquilo que eu quero que seja a minha família, do jeito que eu vou constituir a minha. Existe um texto lá em Romanos capítulo 1, verso 25, e eu quero ler esse texto com vocês. É porque ali no primeiro capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo ele vai dizer da ira de Deus sobre o homem por causa da transgressão, por causa de estarem tão distante da verdade. No verso 25, ele escreve isso: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Gente, é esse mundo que a gente está vivendo hoje, é ou não é? Sim? Concorda? O mundo troca a verdade de Deus pela mentira. E daí ainda tenta-se fazer algo, né, que é o quê? Fazer com que as pessoas creiam na mentira como se fosse uma verdade. Né? Então, este é o desafio que nós vivemos e sempre viveremos enquanto formos gente e vivermos nesse mundo. Porque isso é a origem e é a consequência do pecado na vida do homem. O homem trocou a verdade pela mentira. Mas nós cremos numa verdade, não é mesmo? Eu creio em verdades que estão registradas aqui na palavra de Deus. E, portanto, são essas verdades que devem balizar e conduzir a minha vida. São essas verdades que devem, então, ser o alicerce e o fundamento da minha vida. Uma outra coisa que Paulo fala também nesse versículo é, como resultado, desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador. Então a consequência da troca da verdade por mentira tem ainda um outro
desdobramento. Deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar aquilo que Deus criou. E daí a gente vive em dias hoje, onde a palavra hedonismo é escrita com letras garrafais em todos os outdoors das cidades. O que é o hedonismo? É a coisa de viver em torno de si, de viver o seu prazer, as suas vontades e viver a vida do jeito que você quer. É assim que o mundo tem vivido hoje. E por isso está como está. Agora a minha pergunta é, como nós reagimos a esta mentira que está do lado de fora da porta da nossa casa? Como nós reagimos a toda essa inversão de valores e de conceitos como cristãos? Qual tem sido o meu e o seu posicionamento como cristão? Eu tenho me posicionado na verdade e eu tenho tido uma voz onde eu declaro a verdade que eu creio. Ou eu tenho sido passivo a todos esses conceitos e tenho dito assim, é desse jeito, o mundo mudou, as coisas evoluíram, talvez não deva ser como era antes. Eu acredito assim, mas talvez para o Leandro não seja assim que deva ser. Que postura nós como cristãos temos diante de toda essa ameaça e de todas essas circunstâncias que estão à nossa volta? Será que a gente vai se conformando com os conceitos do mundo e aceitando as coisas do jeito que estão acontecendo e olhando tudo isso como algo normal, simplesmente? Ou será que nós reagimos à verdade? Ou será que nós nos posicionamos diante da verdade e diante daquilo que a gente crê? E a família tem sido o maior campo de batalha de todos esses conceitos que estão lá fora, né? Por isso que ela está tão na mira do diabo. Porque ele sabe que ao destruir uma família, ao destruir relacionamentos dentro de uma família, ele tem um grande avanço para destruir uma sociedade. A destruição da família significa a destruição da sociedade, e muita gente sabe disso. A destituição da família é a destituição de um poder forte que existe na sociedade. E muita gente sabe disso. A gente como cristão não tem que se levantar agora como os haters, né? A palavrinha da moda, né? Aquele povo cheio de ódio, que se levanta, combatendo na internet, né? e execrando conceitos desse mundo. Gente, não é esse o nosso papel. Nosso papel em relação ao mundo é amar, né? As pessoas que estão sendo enganadas pelas mentiras, elas precisam ser alvo, né, do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa oração, para que a verdade de Deus seja revelada para elas. Elas estão vivendo assim porque elas não conhecem a verdade, ou porque elas acham que a verdade é a mentira que elas estão crendo. As crianças estão animadas lá hoje, né? Glória a Deus, isso mesmo, deixa a criançada, quer dizer que tem bastante criança lá. Lá vão as diaconisas. A criança tem uma paura de diaconisa, né? Porque as diaconisas chegam. Mas é bom manter. O povo às vezes não dá conta, né, do barulhão. Mas então, gente, a nossa postura como cristãos tem que ser uma postura de muita sabedoria. E não saindo por aí postando coisas na internet onde todo mundo vai ler, fazendo os discursinhos de ódio, ou aquele radicalismo, né, evangélico, né, que posta texto bíblico, Deus condena, Deus amaldiçoa. Gente, não é esse o caminho, né? O caminho é mostrar a verdade através da nossa vida. Eu gostei muito, e eu falei para o Éder, né, a gente compartilhou isso na nossa célula. Para mim, o que ficou da mensagem da semana passada foi no final, quando ele fez a conclusão da sua mensagem, quando ele deu aquele exemplo do jogador no campo, no seu campo, na sua casa, quando ele diz, aqui não. Então esse é o nosso posicionamento, e a minha mensagem faz continuidade disso. Aqui não. Existe uma luta para se travar, e eu me levanto para lutar essa luta pela vida da minha família. Eu vou mostrar para vocês um testemunho de alguém que é membro da Manaim, hoje não mora mais aqui, ele mora em Florianópolis, ele se casou recentemente, aí, o ano passado, no mês de outubro, um irmão muito querido, que caminhou com a Manaim por pelo menos 20 anos,
e agora afastado em função de atividade profissional, morando numa outra cidade, mas ele tem uma história de família muito linda e eu quero que você ouça o testemunho do Daniel. Olá, eu me chamo Daniel Pontoni e eu queria rapidamente contar um pouco sobre a minha história, a minha família. Eu sou filho de pais separados e por causa disso acabei virando um adolescente um pouco problemático, porque na infância a gente acaba entendendo tudo como rejeição e acaba refletindo em rebeldia muitas vezes, né? E aconteceu isso também com os meus irmãos, né? Devido a essa questão da separação, falta de amor, distância, rancor, falta de modelos, né? Então isso acabou nos levando para caminhos errados. Então família para mim acabou sendo um sinônimo de fracasso, né? Porque foi isso que eu acabei vendo na minha casa. Mas quando eu tinha 21 anos, eu tive a minha experiência de conversão e vivenciei então inúmeras experiências marcantes com Deus. Eu encontrei sentido, propósito, né, para a vida, me apaixonei pela palavra de Deus e isso fez muita diferença porque eu experimentei realmente o que fala Romanos 12, né, de uma renovação da mente, de uma forma de ver o mundo, uma forma de pensar diferente. E ressignifiquei o que é ser filho de Deus, a paternidade de Deus. Então na igreja eu aprendi princípios, valores, encontrei novas referências, porque eu não tive então um pai presente, mas eu pude modelar homens de Deus, que eu pude ter o privilégio de caminhar de perto, como o próprio pastor Reinaldo, que foi quem me discipulou, né, na época. Então, de alguém sem sentido na vida, sem propósito, eu virei amigo de Deus, tive um novo começo e vivenciei novas coisas na minha vida. E literalmente eu mudei então da água para o vinho e de alguém que estava sem rumo, eu acabei chegando então a lugares que eu nunca imaginei. E isso foi muito importante porque foi visível e impactou a minha família. Então no começo eles achavam estranho que eu estava virando um fanático, né? Mas depois viram que essas mudanças que eu estava experimentando eram coisas boas, verdadeiras e permanentes. Então no meio desse processo todo, então um a um acabou vindo para Jesus. Primeiro a minha irmã, depois o meu irmão, a minha cunhada, e 10 anos depois veio também o meu pai, a esposa dele, e nesse processo todo os relacionamentos foram sendo curados, perdão, novo sentido, propósito e identidade em Cristo, né? Tudo isso faz muita diferença. E eu nunca desisti de orar por eles, e aliás, já se passaram 20 anos, e eu ainda oro diariamente por minha mãe, que ainda falta ela, mas ela está ali no meu quarto de guerra, na minha lista de oração. E eu oro até ver ela batizada. É isso, um grande abraço. Agora, né, construindo uma nova família com valores e princípios firmados na palavra. Um grande abraço. Usa uma expressão que a mãe dele ainda está na lista ali de oração, no quarto de guerra dele, né? No lugar onde a gente trava os nossos combates. A história do Daniel é uma história muito impactante, porque ele foi o primeiro a se converter dentro do seu contexto de família, né? O pai dele era uma pessoa declaradamente ateia, né? E ele muitas vezes participava, o Anselmo deve lembrar disso, né? Participava de eventos da Manaim, mas ele se mostrava sempre muito resistente ao Evangelho e bastante distante daquilo, até o dia em que ele foi batizado, e eu me lembro até hoje, porque o batismo dele aconteceu no dia 11 de setembro, bem no dia da queda das Torres Gêmeas, e ele declarou no seu batismo, né, a sua fé em Jesus. Então, uma história de uma família que obteve vitória, né, por meio dessa luta e da oração. Neemias, ele nos dá 3 advertências bem importantes aqui, né? É fácil pregar uma mensagem em cima desse texto, porque ele já me dá os pontos aqui, que na verdade eu quero abordar com vocês. E o primeiro deles, o que Neemias fala lá para o povo e para os oficiais? Não tenham medo. Repete comigo. Não tenham medo. Mais uma vez. Não tenham medo. Pais, não tenham medo do mundo que os seus filhos estão vivendo. Casais, não tenham medo das ameaças e das lutas. Família, não tenham medo dos inimigos que sopram com uma voz de derrota e de destruição. Não tenham medo. Como essa palavra essa expressão é forte, né?
Jesus usa muito essa expressão, a Bíblia usa muito essa expressão. E por que Neemias fala, não tenham medo? Porque ele sabia que o povo já estava começando a apresentar sinais de medo diante da oposição, né? Diante das ameaças que estavam ali em volta. O medo é uma arma de intimidação do inimigo sobre a nossa vida. Você já se sentiu alguma vez paralisado pelo medo? Quem já se sentiu paralisado pelo medo? Lagartixa, né, filha? Natália tem medo de lagartixa. Ela vê uma lagartixa, ela paralisa. Né? Mas tem outros medos piores do que esse, certo? Tem outros medos bem piores, né? O medo nos paralisa. O medo é uma arma poderosa que o diabo usa. Por isso que João escreve lá na sua primeira carta, ele diz assim, o verdadeiro amor faz o que com medo? Lança fora todo medo, porque verdadeiro amor fala de confiança. Verdadeiro amor fala de alguém que te traz para perto e fala, meu filho, não precisa ter medo porque eu estou com você. E é quando a gente recebe esse amor de Deus que todo medo é lançado fora. Lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, olha o que Pedro nos adverte, e aqui é uma advertência que nós precisamos entender também. Ele diz assim, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. É um alerta, gente. Nós não podemos menosprezar as artimanhas, as mentiras, as armas que Satanás usa contra nós e contra a nossa família. Nós precisamos estar atentos, e ele fala, tomem cuidado, não andem aí desapercebidamente. Tomem cuidado. E ele usa uma expressão aqui, o diabo que anda como um leão rugindo à sua volta. Ele não está falando que anda como um leão que ataca. Ele está falando, ele anda como um leão que ruge. E daí uma vez ouvindo histórias a respeito da técnica do leão quando ele vai caçar, ele fica tranquilamente cercando a sua presa e rugindo. E esse rugir do leão vai fazendo o quê? Vai paralisando a presa. Porque ela começa a ouvir o rugido, e às vezes ela começa a ouvir que aquele rugido está mais perto, e mais perto, e mais perto. E é assim conosco, não é? Somos paralisados pelo rugir desse leão. Nas notícias de televisão, naquilo que acontece na escola do nosso filho, nas notícias que circundam no bairro, ou nas notícias que a gente ouve na vida de outras famílias, e a gente sente o rugir do leão. E qual é a intenção dele? Gerar medo e nos paralisar. Lembram quando Jesus estava no meio daquela multidão, indo para a casa de Jairo, capítulo 5 de Marcos, não vamos ler o texto. Ele estava indo com Jairo, Jairo falou, por favor, vá na minha casa, minha filha está muito doente. E daí Jesus, imagina, Jesus para ir do lugar onde ele estava até a casa de Pedro, o tanto de gente em volta cercando e tal, né? E tudo acontece naquele trajeto, né? Inclusive uma mulher que Jesus para e decide curar naquele momento, e Jairo ali do lado, né, ansioso, preocupado. O que acontece no momento em que Jesus acaba de curar aquela mulher e segue caminho à casa de Jairo, chega a má notícia. Qual era a má notícia? Jairo, desiste, tua filha morreu. Olha o rugir do leão aqui. Mas eu imagino que no mesmo instante que aquela voz dos servos de Jairo foram até o ouvido dele e disseram, a sua filha morreu, eu imagino que Jesus olhou para ele, viu, Dani, assim, e ele disse, não tenha medo. Não tenha medo. A gente precisa ficar com isso em mente. Nós precisamos viver de acordo com essa verdade. Diante das ameaças que nós enfrentamos, diante do rugir do leão, diante dos medos que a gente enfrenta, nós precisamos
ouvir essa voz está falando comigo. Essa voz fala comigo a todo momento, ou não será? Ou tem horas que você está na fria, o leão rugindo e Jesus fala, deixa eu ver para ver como é que ele fica. Todo momento, se você tiver dificuldade de ouvir essa voz, viu, Pamela? Vai para a Bíblia e leia esse texto de Neemias. Não tenha medo. Ou leia os textos de Isaías, quando Isaías diz, não temam. Ou leia essas palavras de Jesus, não tenha medo. Segunda ordem que que Neemias dá aqui para o povo, ou segundo conselho, eu acho que é mais ordem do que conselho, ele diz o quê? Qual que é a segunda expressão? Lembrem-se de quem? Do Senhor. Lembrem-se do Senhor. Então a primeira ordem qual é? Não tenham medo. A segunda, lembrem-se do Senhor. Ok. Daí você sai desse andar de baixo e você sobe do andar de cima e você lembra que você tem um Deus que quer abençoar a sua família, de um Deus que vence todas as guerras, de um Deus poderoso, de um Deus que se levanta contra qualquer inimigo que for, e ao clamor da sua voz, Ele irá atender. Ao abrir da sua boca, ou talvez nem ao abrir da boca, porque existem momentos que a gente não consegue nem abrir a boca para orar, tanta angústia, tanto medo, tanta insegurança, mas ao primeiro clamor da nossa alma diante de Deus, Ele irá nos atender. Lembrem-se do Senhor, que prometeu abençoar a sua vida, que gerou a sua família para Ele, que quer dar vitória para todos aqueles que pertencem à sua casa. Vocês lembram daquela passagem quando Paulo e Silas são presos lá em Filipos, e depois acontece algo sobrenatural, porque eles estavam ali louvando e adorando a Deus, e já era meia-noite, e diz que houve um terremoto, tremeu ali aquela prisão, e todas as cadeias que estavam prendendo os presos foram soltas, e o carcereiro ficou desesperado com aquela situação. E daí Paulo teve que ir lá tranquilizar ele, e ele pergunta para Paulo e para Silas o seguinte, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo responde para ele, diz, creia no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. E aqui tem uma coisa curiosa, né? Porque Deus salva a casa pela fé de uma pessoa que crê lá dentro. Né? Então, se você está aqui ouvindo essa mensagem, a palavra é, lembre do Senhor e creia. Porque esta fé não é somente para você, esta fé é para a sua família, para todos aqueles que estão junto com você. E é uma promessa de Deus. E nós, como igreja, batalhamos junto com todos aqueles que lutam pelas suas famílias, porque a gente acredita nisso. Neemias diz aqui, lembrem-se do Senhor, porque Ele é grande e temível. O Senhor é grande. Tem uma música que as crianças cantam, né? Que fala, o meu Deus é um Deus grandão. Quando você se sente ameaçado, quando você se sente com medo, como que você enxerga Deus? Como Deus grandão? Como Deus grande e temível? Aquele que luta as suas guerras. Lembre do Senhor no meio da tua batalha. Porque um dia, assim como Daniel, hoje lembra do Senhor com alegria, de ver os seus irmãos, o seu pai, a esposa do seu pai, salvos em Cristo Jesus, andando nos caminhos do Senhor. Que vitória! Lembrem-se do Senhor, que concede graça e força para a gente lutar. Porque tem horas que você não tem mais força, não é verdade? Tem horas que você quer desistir, e isto é natural do ser humano, viu, Tereza? Tem horas que a gente quer, como a gente diz,
largar os betes. E você olha para a circunstância e você fala, não tem mais jeito, não dá mais. Mas quando você lembra do Senhor, o teu coração se enche de força e de graça. Coloque os olhos nele. E por fim, a terceira exortação que Neemias dá, vamos relembrar aqui, que daí vocês já saem com o sermão pronto aí para pregar, né? Primeira exortação que ele dá é o qual? Não tenham medo. Segunda, lembrem-se do Senhor. E terceira, lutem. Lutem. E eu acho tão incrível isso, né? Porque Neemias está entendendo que essa era uma guerra contra as famílias. Porque as famílias formavam aquela cidade. Então ele encoraja os chefes das famílias e ele fala, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, lutem pelas suas esposas, lutem pelos seus lares. Lutar pelo lar é uma ordem que a gente vê nas Escrituras. Lutem no meio dessas batalhas de tantas ameaças. Vamos lutar pela nossa família e pelo nosso lar. Todas as famílias têm os seus enfrentamentos. Todas as famílias passam pelas suas lutas. E cada família precisa lutar pela sua vitória. Porque essa vitória do Senhor, ela é certa. Ela é certa, e eu posso te garantir isso por causa da palavra de Deus. Porque Deus não é um Deus para perder guerras, ou é? Deus é um Deus de vitória. Podem ser que batalhas tenham que ser travadas. Mas a guerra é Ele quem vence e sempre vence. E uma coisa importante que a gente tem que entender aqui, é que segundo a palavra de Deus, as nossas lutas e as nossas guerras, elas não são humanas. E aqui está uma outra advertência, porque muitas vezes a gente quer lutar com a nossa força. E daí como é que você fica? Como é que você fica? Acabado, cansado, desanimado. Essa luta aqui é uma luta diferente, porque ela não é contra carne e sangue. É uma luta contra principados e potestades, é uma luta que se trava aqui nessa dimensão. Por isso que eu gostei muito do que o Dani falou, do quarto de guerra. É lá que eu venço essa luta. Com Deus, clamando o Senhor e dizendo, Senhor, eu não consigo, eu não sei mais o que fazer. E não tentando lutar com a força. E como a gente corre o risco sempre de entrar por esse caminho. Né, de falar, e de discursar, e de pregar, e de ler textos bíblicos. Né, e de reclamar, e de murmurar. A nossa luta é com o Senhor. A gente precisa entrar naquele lugar secreto e ali enfrentarmos as nossas guerras. A gente não consegue vencer essa guerra na nossa própria força. Mas o Senhor sim vence. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. É um texto muito conhecido, né? A guerra que Josafá está travando contra os edomitas. E diz o texto que vem um enorme exército de Edom para lutar contra Judá. E Josafá então recebe uma direção de Deus, ele busca a Deus, e Deus fala como que ele tinha que se posicionar nessa guerra. É uma história muito bonita, mas eu só vou ler aqui o verso 15. Tá? Olha o que Josafá diz ao povo: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, né? Que era o profeta que estava falando, né? Assim diz o Senhor, não tenham medo. De novo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. E no verso 17 desse mesmo capítulo, ele vai continuar dizendo, quando os encontrarem,
porém não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Daí você pensa, mas então a Bíblia se contradiz, porque Neemias fala para lutar pela família e aqui está falando que não precisa lutar. O que esse texto de Josafá nos mostra é que é o Senhor quem luta por nós. Mas o Senhor luta por nós a partir de um posicionamento meu. A partir de uma disposição de dizer aqui não. Na minha casa não. Porque eu creio no Senhor. E eu vou lutar pela minha família. Nós precisamos nos posicionar. Porque como eu falei lá na primeira mensagem, existem muitas famílias que estão em luta, estão em guerra. E certamente precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso testemunho. Precisam desta palavra. Talvez famílias estejam sendo alvos de destruição e naquela casa ninguém conhece o Senhor. Para dizer, eu vou lutar pela minha família. O Senhor é aquele que luta as minhas guerras. E nós podemos dizer, Senhor, essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Eu me posiciono. Eu digo que eu vou guerrear. Mas a minha luta é ir para o Senhor e dizer, Senhor, vença esta guerra. Daí eu quero mostrar um outro vídeo para vocês de um casal que se converteu também há mais de 20 anos atrás, aqui na Manaim. Hoje eles moram em Londrina. Olá, amada igreja, é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando o nosso testemunho com vocês. Meu nome é Luiz. Eu sou a Rosane. E nós queremos falar para você do milagre que aconteceu na nossa vida. Nós tínhamos 8 anos de casado, né? Hoje nós temos 28 anos de casado. E quando nós estávamos com 8 anos de casado, aconteceu que o nosso casamento passou por uma crise muito forte. Né? Nós tivemos problemas de traição, tivemos muitas dificuldades, passamos por uma luta muito grande. Nessa época as crianças eram pequenas e nós estávamos nos separando, né? Era tudo que o diabo queria realmente, era separar e nos tirarmos dessa união, né? E aí nós começamos a ter muitas dificuldades, né? E graças a Deus, né? Deus colocou na nossa vida uma família preciosa, né? O pastor Reinaldo, a Cristina, o doutor Enéas e todo o pessoal da igreja que nos acolheu e nos ajudou a superar, né, essa luta, né? Eu me lembro quando eu me converti, foi num evento que a empresa participou, eu voltei para Curitiba, né? E lá eu já me encontrei com o pastor Reinaldo e nós conversamos, confirmamos, né, a entrega da minha vida a Jesus e dali para lá as coisas mudaram, né? E eu comecei a tratar e comecei a restaurar o meu casamento. Como o Luiz se converteu primeiro, eu tive dificuldade em aceitar essa conversão, né? Porque como eu estava muito magoada, muito triste, era difícil eu ver a mudança e aceitar essa mudança. E o meu coração realmente estava muito, muito duro. Eu não conseguia perdoá-lo. Mas eu fiz uma oração um dia, num evento da igreja até, foi numa vigília. E eu pedi, sinceramente, que Deus... Eu achava que Deus não poderia fazer isso, mas Deus fez. Eu pedi que Deus amolecesse o meu coração. E Deus transformou o meu coração e transformou o nosso casamento. Por incrível que pareça, eu anoiteci de um jeito e no outro dia de manhã, quando eu olhei para o meu marido, eu amava ele. Eu não entendia o que tinha acontecido. Mas de lá para cá são 20 anos, né? Hoje nós temos 3 filhos, na época nós tínhamos só 2. Hoje eles estão grandes, né? Teve várias situações, não foram só bênçãos, mas também tivemos algumas outras situações com problema. Mas nós estamos firmes em Cristo, crendo que o Senhor é o nosso Salvador mesmo. E até hoje nós amamos do fundo do nosso coração a Jesus, porque nós vemos o que Deus fez na nossa vida e o que Ele fez no nosso casamento.
Amém. E nós não esquecemos essa amada igreja que nos acolheu num momento tão difícil da nossa vida, pastor Reinaldo, e todos que estão aí. Se eu for não falar o nome, vai ser injusto eu esquecer de alguém, mas eu sei de todos que estão aí, guardam um imenso carinho de vocês. E aqui é a nossa família para você conhecer. Eu quero chamar aqui a Natália, que é a nossa filha, né? Olha a Natália como cresceu, né? E a Natália já está casada, aqui ó, com o meu genro, que também é Luiz, né? Tá aqui. E aí eu tenho aqui o Gustavo, olha o tamanho do Gustavo, que tá aqui, olha o Gustavo. Ó. E aí nós temos a Ana Clara, né? Vem cá, Ana Clara. A Ana Clara está aqui e essa aqui é a Pandora. E aqui é a nossa família. Um beijo enorme para vocês. Amamos vocês. Tchau. Essa aí é uma outra família com uma história muito linda. Quando eu os conheci, o Gustavo estava com meningite, recém-saído de um tempo de internamento, com muitas sequelas por causa da doença, e o casamento deles completamente destruído, e Deus fez uma obra maravilhosa, né? E eles continuam aí firmes, e hoje são um testemunho maravilhoso do que Deus fez na vida deles. Então Deus continua agindo, né? E eu sei que você tem os teus testemunhos, mas eu sei que talvez você também esteja enfrentando momentos difíceis e de luta. E eu quero relembrar para você as palavras de Neemias. Primeiro, não tenham medo. Segundo, lembrem-se do Senhor. E terceiro, lutem pelas suas famílias e pelos seus lares. A nossa luta, sempre quando nós entramos num enfrentamento, é para vencer, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. E eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento, porque a gente vai cantar uma última canção, e nesta canção eu gostaria que você pudesse declarar isso sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, porque essa é a canção baseada lá no texto de Números, capítulo 6, da bênção araônica, né? Que o Senhor te abençoe. E orando nessa manhã, o meu coração se encheu de desejo de juntos aqui podermos clamar ao Senhor pela bênção dele sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Se as coisas estão bem na sua família, não tenha medo, lembre-se do Senhor e continue lutando. Mas se você está nos teus enfrentamentos, nos teus conflitos, não tenha medo, lembre-se do Senhor e lute pela sua família e pelo seu lar. Querido, eu quero deixar uma palavra para você: não desista da sua casa. Não desista dos teus filhos. Não desista do seu casamento. Não desista do seu lar. Porque o Senhor virá. No tempo certo, o Senhor virá. Lute. Se você se sentir fraco, lute, sabendo que é Ele que vai na frente. É Ele que te levanta, é Ele que te fortalece, é Ele que te pega pela mão, é Ele que adeça as tuas mãos nessa guerra. Lembra que a tua guerra é a guerra do Senhor. Ele assume a guerra por você. Se posicione diante do Senhor e não abra mão daqueles que o Senhor te deu. Não abra mão de você ver teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as gerações sendo abençoadas por causa da tua postura e por causa do teu posicionamento. A gente aqui, eu e minha irmã, temos uma tremenda alegria e um motivo grande de bênção do Senhor, de podermos estar aqui com o nosso pai, né? De uma mãe que foi uma guerreira, de um cunhado querido que está retomando a sua caminhada com Jesus. Temos as lutas, temos os nossos enfrentamentos, mas a bênção do Senhor esteve e sempre estará conosco. E esses dias eu estava me lembrando que quando nós éramos muito pequenos, e a Eliane vai lembrar disso, a nossa mãe sempre dizia: orem pelo seu pai.
Orem pelo seu pai. E assim ela viveu a vida inteira dela, orando pelo esposo, orando pelos filhos. Minha mãe era minha maior intercessora no meu ministério. Uma mulher que foi guerreira o tempo inteiro. E hoje tem aqui o fruto dos filhos, genro, nora, netas, netos, e ainda as gerações que a gente está esperando, né, pai? As gerações, as próximas gerações, né? Que a gente está esperando, né? Então, queridos, vamos cantar essa canção. Vamos cantar essa canção juntos. E à medida que você for cantando essa canção, e essa canção começar a fazer sentido, e ela começar a se tornar assim muito real para você, e muito verdadeira, não porque você canta aqui nessa dimensão de um mundo que você sabe que você vai sair daqui e ter um monte de enfrentamento, mas cantando lá nos céus junto com os anjos e sabendo que isto é uma verdade de Deus. Eu quero te convidar para você ir vindo e se aproximando aqui com a tua família, né? Mas vamos começar a cantar a canção, e daí venha com a tua família juntos, para a gente poder orar, para a gente poder abençoar, para a gente poder encerrar esse mês aqui dizendo: o Senhor é conosco, não temos medo, lembramos do Senhor e vamos lutar pela nossa família. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Senhor, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, com a família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, com a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, amém.
que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Deus, porque Tu és o Deus grande e temível, aquele a quem nós servimos, o nosso Deus que vence todas as batalhas e todas as guerras, o Deus que vai adiante de nós e que nos cerca com esta presença maravilhosa. Pai de amor, nós te agradecemos, Deus, porque Deus, o Senhor tem sido bom para conosco, Pai. O Senhor tem olhado por nós, Deus. O Senhor tem estendido a sua mão sobre as nossas vidas, Deus, e nós rogamos, nós clamamos por esta bênção sem medida sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os relacionamentos dentro do nosso lar. Não importa se existe uma pessoa sozinha aqui, Senhor, mas aqui está a família dela e nós a abençoamos, Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Senhor, levanta e fortalece aqueles que estão em luta, Deus, que os olhos deles estejam no Senhor, Pai, e nós clamamos a Ti, Deus, vence esta guerra, Senhor, se levanta em favor dessas famílias que estão lutando, Pai, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, porque nós fomos escolhidos, porque nós somos amados, porque nós temos o Senhor debaixo, Deus, do nosso caminhar cada dia. Nós temos o Senhor adiante de nós, nós temos o Senhor nos cercando por todos os lados, nós temos a bênção do Senhor sobre nós, Pai, em nome de Jesus, que cada um saia daqui, Senhor, recebendo essa bênção, Senhor, guardando essa bênção na sua vida, no seu coração. Aqueles que estão em casa também, Deus, que essa bênção chegue até este lar, Senhor, e que a presença do Teu Espírito Santo invada cada cômodo das nossas casas, Senhor, que a paz do Teu Espírito reine, Deus, e que a Tua verdade prevaleça, que a Tua verdade prevaleça, em nome de Jesus, amém e amém. Leandro, posso encerrar? Já dei a bênção, né? Queridos, final de semana que vem, acampamento dos jovens e adolescentes. Se alguém quer informação, ainda tem algum inscrito, fala aqui com o Cris, com o Alisson, Valdeci, ok? Uma semana abençoada para todos vocês, participem da sua célula. Exato, celebração domingo que vem, dia 5, só vai acontecer à noite, porque a moçada toda do louvor vai estar no acampamento, então a gente vai fazer o encerramento domingo à noite, ok? Domingo que vem, excepcionalmente. Abraço a todos.